Durante esse tempo e as nossas correrias, e às vezes você recebe uma palavra de Deus de muitas maneiras. E Deus fala através de pessoas, de circunstâncias, nas nossas viagens. Mas aquela pessoa que carrega um sentimento profético, que está procurando ouvir Deus e trazer para a igreja aquela palavra que a igreja precisa, há um versículo em Timóteo que diz: manejando bem a palavra da verdade. Nós não podemos pegar a palavra e atirá-la de qualquer forma, mas cortá-la corretamente segundo a necessidade do povo. Vendo e aconselhando algumas pessoas, há umas 2 semanas atrás, parece que a igreja ia fechar as portas. Por quê? Tanta luta, tanta dificuldade, meu Deus, tanta coisa, irmãos, mas tanta coisa aconteceu, que a hora que eu falava com o irmão, eu tinha até medo de chegar perto dele, que ele me contar uma coisa que eu não queria ouvir mais. Deus me deu uma palavra, totalmente fora do contexto profético naquele momento. Deus me deu uma palavra, Ele ressaltou essa palavra. Ela já esteve aqui, porque era um dos propósitos nossos que ficasse sempre uma palavra aqui na frente, daquela palavra que Deus está tratando conosco naquele momento. E essa palavra foi ressaltada dentro do meu espírito, e eu fiquei olhando para a vida de cada irmão, o que Deus estava permitindo com todas aquelas situações. E é uma coisa ruim, mas é uma coisa que tem que nos acompanhar. O porquê de todas as coisas, não entender, procurarmos entender, mas discernir o propósito de Deus em todas as situações. Deus me deu uma palavra, e uma palavra com um certo teor de preocupação. Eu vou usar a palavra humilhação, mas alguma coisa sinônima seria quebrantamento. A vida cristã é um eterno quebrantamento, porque Deus que nos ama, você tem que olhar desse lado, o Deus que nos ama, Ele que tem todo o cuidado conosco. Eu estou lembrando de Salmo 139, quando ele diz que Ele nos formou de uma forma assombrosamente maravilhosa, singular. Este cuidado singular, pessoal, a gente não aceita isso. Mas Ele trata conosco, sim, coletivamente, mas Ele trata conosco pessoalmente. Esse Deus tremendo, que cuida de nós, que preocupa conosco, que quer o melhor dEle para nós, Ele permite situações e circunstâncias na nossa vida, porque Ele tem um fim, Ele tem um propósito. E no meio daquelas coisas que aconteciam, o temor que veio no meu coração, Nildo, o Nildo com a esposa está passando por uma situação que, meu Deus do céu, nós temos sofrido com ela, e todas essas situações vieram sobre a vida dos irmãos, sobre a minha vida, e eu tinha uma preocupação, um temor. Avisa para a minha igreja que eu estou com as mãos sobre todas as coisas, e eu só estou preparando esta igreja para usá-la. E eu coloquei aqui na introdução desta palavra de hoje, de humilhação, de quebrantamento. Se você conversar com o Dr. Marcelo, com qualquer um médico, o Júlio, os outros que estiveram lá, o Alan, que foi uma bênção, o tempo de preparação de uma pessoa dessa é muito grande, irmãos. Eles são eternos estudantes. Uma pessoa que decide para a medicina, ele nunca pode parar de estudar. Você termina os seus 18 anos de estudo secundário, você entra na universidade, você forma, depois você vai ter que fazer aí 2 anos de especialização, de residência, e as pessoas pensam, então tá bom, depois então, desses 8 anos já na cadeira da medicina, 8, são 5 mais 2, 7, de 6 a 8 anos, as universidades variam esse tempo aí, de formação. Tudo bem, agora ele pode ser usado e ele pode entrar num consultório e agora ele vai trabalhar. Não! Se ele deixar 1 ano sem reciclar, ele vira um açougueiro, que foi termos que eu ouvi na equipe de médicos quando eu participava, quando eu orava com eles. Ou nós participamos dos seminários, ou nós vamos ficar ultrapassados. Nós temos que participar. E frequentemente tem, não tem, Marcelo, né? De estar participando de seminários, de encontros. Eles têm que estudar sempre. Sempre coisas novas. Então, a formação de uma pessoa dessa é uma formação contínua, árdua,
desgastante, mas eles não podem parar. Quando Deus quer nos usar e Ele nos faz filhos em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, nós entramos nesse internato, nessa escola de Deus. Você entra numa boa escola, o pessoal está lá no Enem hoje para formar. E nós entramos para ser usados por Deus, nós entramos numa escola. E há coisas, eu dei vontade hoje, eu saí do escritório para escrever algum livro, falei assim, Deus, eu vou escrever um livro que fale sobre atitudes infalíveis de Deus, coisas que vão acontecer com você, que há coisas que acontecem com um com o outro. Pode acontecer com você, pode não acontecer com a Maria e com o Zé. Mas há coisas que são generalizadas, elas acontecem com todo mundo. Não tem uma pessoa que passa por esta escola, debaixo desse cajado de Deus, que não passa por algumas coisas. Você quer saber uma delas? Um líder que não é perfeito. Um dos tratamentos que Deus faz com a pessoa que Ele vai usar é colocá-la debaixo de uma liderança imperfeita. Foi assim que Ele formou homens, que Ele teceu fibras, que escreveram a história dele. Para conhecer o nível nosso de autoridade, de submissão, de relacionamento. Nenhuma pessoa que vai ser usada por Deus, ela vai passar por uma liderança, somente uma liderança perfeita. Ela vai passar por lideranças imperfeitas. Esse é generalizado. Ela não vai passar sem a escola, sem uma matéria chamada quebrantamento. Ela vai viver. E aí entra o curso permanente, depois da formação, de humilhação. Eu tenho buscado um texto para a minha vida pessoal. Eu já disse a vocês que o que eu quero para vocês é o que eu estou buscando para a minha vida. E quero que vocês sejam melhores, minha família melhor. É humildes de espírito. Como eu gosto desse texto. A pessoa que é humilde de espírito, ela não é humilde porque ela veste uma roupa, porque ela deixa de comer, porque ela mora numa casa pobre, e nem porque tem cabeça verde. Eu detesto isso. Essa é uma das piores humildades que você pode imaginar. É aquela pessoa que se veste e dá um tom de humildade para mostrar, para ganhar alguma coisa. Se ela tiver uma única camisa furada, ela vai vestir a camisa furada o dia que ela chegar perto de um rico. E vai ficar assim. Vamos almoçar, irmão. Vamos comer aqui uma comidinha. Já começa no diminutivo. Uma comidinha aqui. É tudo que eu tenho para preparar. Mas foi de coração, viu, irmão? Deus sabe. Filho das trevas, esse tipo de pessoa. Eu detesto esse tipo de pessoa. A pessoa que serve com integridade de coração para Jesus, ela põe o que tem e pronto, acabou. Ela não tem que justificar. Não tem que ficar arrumando, consertando as coisas. Essa falsa humildade, sabe, irmãos? É aquele paupérrimo mesmo. Esse é pobre de espírito mesmo. Sabe o que é o pobre de espírito? É aquele que você passa perto dele e diz, irmão, entra no carro e diz, não preciso, irmão, não estou pertinho. Pertinho o quê? Ele mora lá para as quebradas. Mas ele não entra no carro do irmão. Vamos almoçar? Não, acabei de comer agora. Está morrendo, as tripas estão tudo seca. Esse cara não vai a lado nenhum, irmão. Ele não é sincero. Ele não é verdade. Deus sabe de tudo. A autenticidade não passa. Deus abomina a duplicidade. Isso é duplicidade. Esse humilde de espírito é uma pessoa que ele é humilde por si mesma. Eu tenho buscado isso, eu tenho pedido isso para a minha vida. Quantos que gostariam de orar comigo no nome de Jesus? Faça-me humilde de espírito, Senhor. Que não seja circunstâncias, que não seja nada do exterior, mas que seja uma humildade que proceda do meu espírito, do meu coração, irmãos. Sabe, que não tenha variação lá dentro. Eu tenho me preocupado com isso e quero falar duas coisas hoje de manhã. Depois que já falei uma meia dúzia de outras, eu quero falar duas coisas sobre a humilhação. Duas coisinhas só. Primeira, quando está passando por algum teste, por um momento difícil, por um momento de provação, levanta a sua mão direita bem alta mesmo, deixa Deus ver. Deixa Deus ver. Você está passando por um momento difícil? Deixa eu te falar, deixa a sua mão. Deixa a sua mão. Com filho, com finanças na sua vida.
Deixa eu te dizer uma coisa: os olhos de Deus estão postos sobre ti. Esta é uma tática e estultícia do diabo. Deus te esqueceu. E você fica cavando todos os dias com o enxadão o pecado do passado da sua vida. Não vou falar sobre isso. Mas, por favor, os olhos de Deus estão sobre ti. Aleluia. Ele não te deixou. Ele nunca conseguirá por ele mesmo te esquecer, te deixar. Obrigado. É característica dele. Uma vez você tendo os olhos de Deus sobre ti, você vai começar a aceitar as situações, todas as coisas. Você precisa de lembrar disso. Os olhos de Deus estão lá. Ele está vendo. Há algo que Ele precisa de ensinar muito precioso. Que você precisa de passar por aquilo. E aí vem um monte de versículos e textos bíblicos no meu coração. Ele não vai permitir que você seja tentado além da sua força. Coríntios diz isso. Ele não vai permitir que haja algo sobre você que você não possa suportar. Mas juntamente com a aprovação virá o escape. Na hora certa, Deus vai dizer: chega. Disse isso na vida de Jó, disse isso na vida de todo mundo. Mas você não pode perder essa consciência de que Ele está comigo. As mãos de Deus, aquele Deus do Salmo 139, que me formou de uma forma assombrosamente maravilhosa. Foi Ele que me deu essa esposa maravilhosa. Cadê ela? Anim. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. O que vem depois de uma guerra? É por isso que eu estou orando hoje, para vocês entenderem essa palavra. O que vem depois de uma guerra? Depois de uma guerra vem outra guerra, irmão. Depois da outra vem outra. Não tem descanso não, irmãos. Quando você estiver aqui... Não, o problema é que os irmãos... Agora eu fui na Ribeirinha, agora eu vou ficar uma semana dormindo. Aí pronto. Não vou no sítio hoje à tarde. Porque... Ô Bob Marley. Aí você não vai a lado nenhum, meu irmão. Não tem descanso. Irmãos, não tem descanso. O nosso descanso, sabe, queridos, é no Senhor. As lutas não vão parar. Elas são contínuas. Depois de uma guerra vem outra guerra. Esse Deus está com os seus olhos. Todas as coisas cooperam. Ele está no controle. Eu só vou ler 2 versículos para vocês rapidinho. 1 Samuel 16. Rapidinho, vamos lá. 2 Samuel capítulo 16, 5 e 6. Leia. Corajoso esse meio, hein? Vai, continua. Se eles conhecessem Joabe e os irmãos... Continua. Vocês não podem esquecer que ele era da tribo de Saul, de Benjamim. E agora, quando Davi estava fugindo, ele pensava: agora é a hora que eu vou rever o trono, meus direitos. Fora daqui, homem de Belial, xingando Davi. E aí? Vai. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo rei usurpar. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho, Absalão. Este agora a tua desgraça, porque és homem de sangue. Continua. Isso.
Ouça, olha aqui. Nenhuma vez Davi viu Simei. Ele diz: o Senhor permitiu. Esse é o meu temor, irmão Prachete, de que as pessoas nas circunstâncias deixem de ver a mão de Deus, que está querendo levá-la a um fim e a um propósito maior. E elas comecem a ver Simei. Qual é o problema dos filhos de Zeruia? Ver Simei. Davi colocou os olhos, Deus permitiu. Deus controla as situações. Deus sabe o que Ele está fazendo. Amém, igreja? Amém. Eu não posso, eu já disse para vocês, mas eu quero que alguém leia 2 Samuel 19, 23. Então disse o rei a Simei: não morrerás, e lhe jurou. Os anos não foram anos, foram dias, e não muitos. Davi voltou e reassumiu o trono. E lá estava Simei, agora para pedir perdão para Davi. Estas pessoas que estão perseguindo você hoje, elas virão amanhã aos seus pés e vão reconhecer que Deus é contigo, que o Senhor é com você. Aceite que Simei simplesmente é um desafio de Deus, para provar que realmente Ele está do teu lado. O Senhor é contigo, o Senhor vai trazer a vitória. Passaram alguns dias, Davi foi restituído ao trono e ele volta. E quem estava lá para pedir perdão? Exatamente o que aconteceu na Ribeirinha quando o Manduca chegou. Ele que denigriu, que destruiu, que não quis nos ajudar, que desanimou a região. Foi lá pedir para tratar de 2 dentes dele. Mal sabe ele que vai doer todos os outros, se ele não quebrantar logo. Estou te falando, minha irmã. E nós vamos tratar com muito amor de todos eles. Vamos botar um óculos no rosto dele para ele não afundar naquele barco. Pus minha rede no rio, ele tirou, porque nós não podemos pescar lá. Perseguindo. Deus está conosco. Espera um pouquinho. Deus vai reverter essa situação. E aí o que acontece nessa situação quando você não vê Deus? E aí está o maior temor, aquilo que acontecia comigo na semana antepassada, antes de eu viajar, de ministrar essa palavra aos irmãos. Coração endurece. Mas que Deus é esse que só me permite situações difíceis na minha vida? Porque só eu não consigo as coisas. Você não vê Deus nas situações, no tratamento, no processo que Deus quer te humilhar. E aí você começa a carregar um coração amargurado. Eu estou 2 anos agora no Nordeste, 1 ano, não sei se 2. Depois eu vou para o ministério que Deus determinou para mim, perto de Anápolis, perto de Goiânia, perto de Brasília. Por causa desse ministério aqui, mais da metade da igreja de Jesus está amargurada de espírito. A maior igreja de Belém, de São Paulo, do Rio, de Brasília, enfim, de todos os lugares, elas não vão ao templo, elas não vão ao salão. Aconteceu alguma coisa e eles ficaram com o coração amargurado, ressentidos. E estão passando na América, eles não vão à igreja, coração ressentido. A amargura brotou no coração delas. Tentaram ser levitas, aconteceu alguma coisa, tentaram ser pastores, tentaram ser obreiros, recuaram. E essa igreja hoje vive à mercê do diabo, porque elas não congregam. Ainda tem aqueles que assistem a televisão, mas ela não tem compromisso, ela não quer compromisso. Amargura, aconteceu alguma coisa num momento da vida delas, que as fizeram recuar, e a amargura tomou conta do coração. Esse é o meu temor, um coração endurecido, num momento de tratamento, de provação, num momento de dificuldade, ele não ver Deus, e aí essa amargura vai surgir. Eu oro por uma pessoa, eu tenho raízes nessa pessoa, e eu peço que Deus traga essa semente, esse coração derretido, esse mel no coração dela. Porque ela foi uma pessoa tão usada por Deus, mas aconteceram tantas coisas que a amargurou. E hoje, você não vê essa pessoa fluir no louvor. Você não vê ela se derramar no Espírito. Coração
Ou às vezes nem foi com ela, às vezes foi com um filho, foi com um parente, foi com alguém que ela amava. Alguma coisa aconteceu e ela não entendeu do ponto de vista de Deus e fechou sua vida. Não endureça seu coração no tratamento de Deus. Deus deu, Deus levou. Deus pode me dar muito mais do que aquilo que Ele está permitindo que vá. Isso tem sido uma das coisas difíceis quando eu penso no texto humilde de espírito, porque às vezes eu quero matar alguns ainda e vingar. Eu vou ler algum texto que fala a respeito disso, que rapidamente, outro irmão, por favor, me ajudem rápido na leitura. Êxodo capítulo 4, 21. Rápido, por favor. Diga milagres. Milagre. Quantos milagres acontecem na nossa vida e no momento de provação nosso coração endurece e nós esquecemos de Deus. Todos os milagres que aconteceram na vida de Faraó só fez endurecer o coração dele. E eu tenho medo que essas pessoas corram de um lado para outro nesses momentos e elas não vejam o tratamento de Deus e o coração delas vai cada vez endurecendo mais. Estou dizendo para vocês, não tem estatísticas, mas um grande percentual da igreja já não serve mais Jesus por causa de coração endurecido. Eu estava na casa do Carlos um dia no culto de oração e Deus me deu uma letra de uma música, que o meu coração nunca mais petrificasse e tornasse interessante, sabe, irmãos? É mais ou menos o estado da água. A Bíblia diz que do seu interior fluirão. É uma pessoa agradável, sabe, uma pessoa alegre, uma pessoa que você bebe a água na vida dela. Mas quando entra a raiz de amargura e ela começa a endurecer o coração, as mesmas propriedades do Espírito continuam na vida dessa pessoa. Só que o estado da água muda. Não é mais líquida, ela é sólida. E se não houver o fogo para queimar e tornar aquilo em estado gasoso para que chova novamente, vai ser uma pessoa terrível. Você chega perto dela, irmãos, basta um minuto, se você falar como é que está, você já ficou amargurado. Você pega o telefone, alô, e ela fala, alô, e você é afetado pela amargura que sai da vida dela. Ela sai matando, mordendo em todo mundo, amargurada, sabe? Você quer tomar uma xícara de café, irmão? Nem chá. É mais ou menos assim, você está entendendo? Você está bem, irmão? O que você tem a ver com a minha vida? Você não me dá nada. Pessoa amargurada. Meu Deus. Eu estou vendo nesses processos dessa semana passada, pessoas que recorreram a mim. E eu quero confessar para vocês que às vezes eu não tenho coragem de falar o que eu estou falando aqui, pessoalmente a essas pessoas. Irmã, Deus está querendo que você passe pela moenda dele. Deus está querendo te levar à casa do oleiro. Deus está querendo tratar com você, mas você não vê. É só reclamação. É só uma tentativa de sair daquela situação. Mas você não vai sair, você vai entrar numa outra pior, meu irmão. Você vai entrar, você pode mudar, você pode ir para onde você quiser. Meu irmão, o cristão tem que parar de fugir. Quem foge é o diabo. O diabo fugirá de ti. O cristão tem que ficar, permanecer e vencer no Senhor. O problema não está fora de nós, o problema está dentro de nós. Você pode fugir, você vai levar o problema junto, ele está dentro de você. Tudo o que acontecia, os milagres na vida de Faraó, sabe o que redundava? Tem pessoas assim dentro da igreja. Deus está fazendo, Deus está levando pessoas para a Ribeirinha. Você não está entendendo. Você não entende as coisas de Deus. Você não está entendendo que Deus está trazendo de fora porque você não quer ir. Você não está entendendo isso, que pessoas estão, sabe, gastando muito, mas muito mesmo, para ir. Você não está entendendo porque você não trouxe um chocolate para essa pessoa hoje de manhã. Você não trouxe um presente para ela de manhã, para estimular, porque ela largou tudo que ela tinha. Quem que trouxe?
Não é sua obra. Você não tem que agradar ninguém. Pastor Celso é que leva ele para almoçar hoje, para jantar. Olha eu abrindo meu saco aí, e pai, derramando tudo. Porque não é obra sua. Você não foi lá em cima ainda porque não é obra sua. Seu coração está duro. Sabe por que eu não preguei domingo passado e 2 domingos depois? Por causa disso. O que eu vou pregar para a igreja? Eu preguei 18 anos e ela não responde. Eu vou para outro lugar. Era isso que Jesus me ensinou. Se um povo endurece num lugar, eu vou para outro. Você começa a ser usado por Deus, vem uma dificuldade, você larga, você abandona. Você deixa pelas circunstâncias. Essa pessoa não pode ser usada por Deus. Não pode, é instabilidade. Deus não pode confiar nesse tipo de pessoa. Elas não aceitam os milagres. Elas não participam. Meu Deus do céu. Sempre acha defeito. Mas, meu Deus do céu, fulano está na equipe, fulano... Ela só vê defeito na equipe, nas pessoas, o pastor, dos levitas. Ela não vê uma coisa... Ela não tem um coração que flui. Aquela doçura, aquela coisa doce do Espírito Santo. Ela não tem um abraço, ela não tem um sorriso. Ela não tem uma atitude simples com as pessoas. Ela não é humilde de espírito. Ela é amargurada. Por que não me levou? Por que não me convidou? Por que não me chamou? Por que a igreja não paga passagem para mim? Que coisa triste. 5:2, rapidamente. De Êxodo ainda. Vamos rápido, Marcelo. Marcelo está chegando aí. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E endurece o coração mais uma vez. 11 vezes, eu não vou ler todas. 10, capítulo 10, verso 20. Quer saber quem que é o Senhor que mandou esse povo sacrificar ele, a louvá-lo? O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Agora, Sérgio, eu não quero falar disso. Mas quem permitia esse endurecimento era o Senhor. Você está pensando que as coisas boas que vão acontecer aqui... Ei, você está pensando que os milagres que vão acontecer aqui... Aquilo que está acontecendo, Deus está permitindo. Esse endurecimento no seu coração. Há um grupo que vai fluir, que vai derreter, que vai jorrar, que vai ser como mel. Há outro grupo que vai endurecer, que vai reclamar. Isso vem da parte do Senhor. Finalmente, pastor Sérgio, 14, 26 a 28. Depois de 10 milagres... Depois de 18 anos eu não consegui envolver uma igreja em missões como eu gostaria. Eu não consegui fazer as coisas como eu sonhei. Eu não consegui acabar a construção dos 2 andares. Eu me senti sozinho. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Sobre as suas cavalarias. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua forma, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó. Havia seguido no mar. Sérgio, sabe qual foi o fim da história? Foi esse. E assim muitos irmãos estão sendo afundados no mar da amargura, da tristeza, do afastamento, da falta de participação no reino de Deus. Eu penso que não devia ser assim. Eu acho que devia ser diferente. Amargurados contra um pastor de onde você saiu, amargurado contra alguém aqui, pulando de igreja para igreja e caminhando para o mar que vai submergir você mesmo. Se você não mudar e não entender que as mãos de Deus estão sobre você, te dando um pastor, te dando uma pessoa, te dando uma situação, te dando uma circunstância, permitindo algo.
te lapidando para usar a sua vida. Mas você não aceita isso. Eu tenho medo, Tiago. Meu amigo, meu irmão, meu filho. Eu peço para vocês que vocês não endureçam o coração nas mãos de Deus no período de tratamento, no período que Deus estiver te aperfeiçoando. Há um texto muito dolorido para mim. Salmos 32. E tem alguns irmãos que são assim mesmos. Salmos 32, versículo 9. Como é que foi Faraó? Eu tenho tanto temor, Tiago, de pregar mais um domingo e a igreja continuar do mesmo jeito no outro domingo. E eu não tenho força para sair desse lugar para ministrar, porque não sei se ela vai responder ou não. São 18 anos. Eu ando pelas ruas de Belém hoje, eu fico, Deus, eu não consegui. E eu fracassei, eu quero sair para o teu povo ser abençoado, porque não consegui o que eu queria. Porque eu nunca fiquei esse tanto de tempo num lugar. E aonde eu fiquei 2 anos, 3 anos, a obra está explodindo. Você conhece uma, Bebedouro? Nas nações, só fiquei 3 anos lá. Os pastores que eu formei são aqueles que estão lá. O pastor desse aqui, eu ganhei ele em África. E ele veio para o Brasil, formou uma igreja, está enviando os membros da igreja dele, do Brasil, agora para fazer missões. E eu não consegui formar muitos missionários aqui. São filhos de um pastor da África. E eu faço reuniões, eu comunico, e eu falo, e eu não tenho uma resposta espiritual. E não há um envolvimento. Outros envolvem em volta do meio do caminho de Deus o que está acontecendo. E eu tenho medo que isso aconteça num determinado momento com algumas pessoas que o coração delas estejam tão duros. Deus está tirando tudo, Deus está colocando a mão, Deus está disciplinando, Deus está mostrando. Mas como é que Deus está mostrando através da tua esposa, dos teus filhos que não estão mais aqui? Tirando aquilo que você tem, sabe, o diabo está te saqueando e você não entendeu. Você não quer entender, você só entende o que você quer. Obstinado de coração. Cuidado, não seja como o cavalo e a mula. Porque uma hora Deus vai repreender de um jeito como repreendeu o Faraó, que não vai ter jeito mais. Foi este versículo, um dos versículos que me dificultou orar pelas pessoas e impor mãos. É que eu tenho medo de impor a mão num cavalo e numa mula. E abençoar alguém que não quis ser abençoado por Deus durante anos. O coração ficou petrificado. Eu tenho dificuldade quando eu vou orar. Deus, quem é essa pessoa? Será que é uma pessoa que está aberta? Que ela está sensível, que tem um óleo, que ela quer? Ou será que é uma que resiste o pastor, que resiste a liderança? Deus não vai fazer nada na vida dessa pessoa. Deus está fazendo e ela não quer. Eu coloquei aqui Números capítulo 22. Nós vamos ler. Chega um ponto da pessoa quando ela endurece o coração, irmãos. Ouça isso, igreja. E não deixe isso acontecer com você. Não deixe o diabo levar a sua família para um coração endurecido e amargurado. Deixa eu te contar uma coisa aqui no nome de Jesus. Chegou um momento que o profeta, que o homem que tinha os olhos de Deus, que tinha a visão de Deus, ele ficou pior do que um burro. Porque o burro viu o anjo e ele não viu. Vai chegar uma hora que Deus vai vir de um jeito na vida que o burro que você anda nele vai entender, uma criança entende, alguém entende aquilo que está acontecendo contigo, só você que não entende. Porque você continua reclamando, continua murmurando. Não sejais como o cavalo e a mula, como foi o caso vivo de Balaão. Que Deus chegou ao ponto, sabe, da sensibilidade espiritual dele ficar pior do que o do jumento. O jumento via o anjo, ele não. Não deixe isso acontecer com a tua vida.
Aceite o quebrantamento de Deus. Comece a louvar o Senhor, queridos. Deus, eu não te louvo por isso, mas nesta situação eu quero te louvar. É diferente de louvar por aquilo e naquilo. Louve a Deus naquilo que você está passando. Entenda que as mãos de Deus, mas não endureça seu coração. Agora você não vai colher. Eu estou te falando, vai acontecer isso aqui dentro. Embora sejam poucas as pessoas hoje. Você vai colher frutos da tua família que você está plantando hoje, porque você abandonou o altar, que você não sabe o tamanho deles. Você vai colher gravidez precoce. Você vai colher filhos fora do evangelho, porque você deixou o altar de Deus. Porque você não suportou o tratamento de Deus. Porque você não quis seguir os milagres de Deus. Você endureceu o seu coração. Se existe uma coisa, e eu levanto a minha mão direita. Se você tem fé, ó, levanta também. Deus, livra-me de um coração duro. De amargurado, revoltar contra o Senhor, contra as situações, contra a sua igreja, contra o seu... Livra-me de um coração. Salva minha família, Jesus. Salva os meus netos, Jesus. Salva, me dá um coração. Me dê um coração, Jesus. Me deixe te ver nas situações. Deus está tratando. A minha mente diz que não tantas vezes. Deus, não é possível, não é o Senhor nessa situação, nessa circunstância. Mas não deixe meu coração amargurar. Quando aquela pessoa atravessar e me impedir de fazer aquilo que eu quero, me deixe amá-la, Senhor. Me deixe vê-la como um instrumento, como Simei nas mãos do Senhor. Não me deixe amargurar e quando o Senhor me devolver o trono, eu não quero vingar, Deus. Eu não quero vingança na minha vida. É assim que eu quero que a igreja entenda. E continuarmos sempre firme para o alvo que é Jesus. Não deixar que esse coração fique. E aí está a segunda coisa que eu quero falar. A primeira é: não perca a visão de Deus. Não deixe o seu coração endurecer. Não veja aquela situação como final, como Deus... Não, Deus está tratando com você só, te quebrantando. Mas não tente resolver, irmão. Não faça esquema. Não faça esquema. Repita comigo. Não faça esquema. De novo. Não faça esquema. Não procure sair com as suas próprias mãos. Espera no Senhor. Deixe Ele resolver. Deixe Ele resolver. Aleluia. A segunda coisa, rapidamente, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Se 5. tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Os Jesus. primeiros textos que eu decorei na minha vida cristã. Qual foi o sentimento que houve no coração de Jesus? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, Nunca deixou. não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, Diga, a si mesmo se humilhou. a si mesmo se Agora repita comigo: eu não dependo eu não dependo de situações, de circunstâncias, para ser humilde. Eu decido. Eu sou humilde. Em nome de Jesus, eu quero ser humilde. Humilde de espírito. Jesus não deixou que situação. Cruz não humilhou Jesus, nada daquilo humilhou. Ele já era humilde por si mesmo. Aquilo não atingiu, ele tomou uma decisão de se humilhar. Ajuda-me a viver assim. E aí? a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O último tipo de vergonha possível, de opróbrio, de afronta, morrer na cruz. O pior criminoso fora de Israel, que nem podia morrer dentro do muro, por causa do tamanho do seu crime, ele morreu fora, humilhou na cruz. Mas eu queria que a igreja entendesse isso e dissesse glória a Deus. Se ela fosse pentecostal, que eu orei 18 anos para ela ser, mas o coração dela deixou ela amargurada e ela não pode exaltar na palavra de Deus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra,
E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas antes da humilhação, antes da glória, da exaltação, veio a humilhação. E por isso você não pode ser exaltado e honrado e usado por Deus. Sabe por que Deus não te usa? Porque ainda a humildade não atingiu sua vida. Essa glória virá. Sabe por que Deus não pode te usar, meu irmão? Porque você tem clausurado num canto. Abra sua Bíblia para te mostrar. Finalmente, Atos capítulo 19, 20. Atos capítulo 20. Ah, por que eu não vou nas campanhas? Por que o Espírito Santo não tem permitido que eu saia? Por que Deus tem permitido que outros venham de fora e façam a obra no meu nariz e eu não estou vendo que eu é que devia fazer? Por que Deus leva outros e não leva a mim? Eu vou te dizer por quê. 18. Amém. Eu pensei que era você que tinha que ler, minha Sônia. O Espírito me avisou. Vós bem sabeis como foi que me conduzia de vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Como é que eu me conduzi? Servindo ao Senhor com toda humildade. É por isso, minha Sônia. Só tem um jeito de servi-la. Sabe por que você não pode ir? Você não sabe onde você vai dormir, o que você vai comer, no quarto que você vai... Você não pode deixar de ganhar seu dinheiro. Você não é humilde. Olha para mim todos. Sabe por que você não tem ido? Por que o Espírito não te leva? Porque Deus só leva pessoas que vão servi-los e humildes. Eu estou te falando um português diferente, porque eu tentei falar outro, você não me compreendeu. Ele não vai permitir, vai acontecer tanto embaraço na sua vida, você vai até querer ir, mas vai ser tanto embaraço. Porque se alguns daqui forem, vai ser um peso. Falei para a irmã Sônia dessa vez. Fulano não pode estar na cozinha porque vai ser um peso. De reclamação, de murmuração. Fulano não pode estar na equipe, fulano não pode participar disso, fulano não pode ministrar. Porque não é humilde ainda. Deus tem te deixado, irmão, por um coração endurecido. E Ele não proporciona meios de você ir. Porque o teu coração está duro. Se você quiser ouvir Deus, mais uma vez eu estou tentando ser um instrumento nas mãos dEle. Mas Deus me ensinou. Deus quer o seu coração. E não negócio com você. É muito mais do que dízimo. É a sua vida para ser queimada por Ele. Por que Ele não tem feito isso? Porque Ele não tem conseguido no processo da vida dEle, de Deus, Ele tem tratado com pessoas que têm endurecido, pior do que muitas vezes o jumento, o cavalo, não ouve, não quer Deus, não tem um relacionamento com a esposa, com os filhos, não tem com a liderança da igreja. Se me procurar, se precisar de mim, me procura. Não, a igreja não precisa de ti, irmão. A igreja precisa do Espírito Santo. Essa é a lição que eu estou deixando com os pastores dela. Não paparique ninguém. Não negocie com ninguém. Sirva Jesus de todo o teu coração. E o Senhor vai te levar. O Senhor será contigo. O Senhor vai nos abençoar desta forma. Depois da humilhação, do quebrantamento. Ele vai me dar tudo. Não. Ele vai me dar tudo. Sim ou não? Sim. Não. Deixa eu ir. Ó, a chance. Ó a chance. Ele vai me dar tudo. Ele vai dar muito mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você sonha. Infinitamente mais. De tudo. Eu estou te dizendo isso. Eu me relaciono com Ele assim. Ele não vai dar tudo o que você pensa. Ele vai dar muito mais. Ele vai te dar o nome que está acima de todo nome. E todos vão reconhecer o seu ministério. Quando você tiver um coração humilde, quebrantado, que você entender as mãos dele na sua vida e que você não parar por situações, por circunstâncias, por esses probleminhas, por você não permitir que a amargura entre no seu coração, mas você vai, todas as coisas cooperam. De glória
De glória. De glória. Não de problema a problema. Não de guerra para guerra. De glória. Lá vou eu. Em nome de Jesus, caminhando. Sabendo que todas as coisas. Se uma porta se fecha aqui.